Bom, boa noite a todos, bem-vindos ao FTD de Performance. Nós iremos agora assistir uma super palestra do nosso amigo Rafa Monteiro sobre um dia de faxina. Quem nunca aprendeu a fazer faxina aí, agora é a hora. Só que com uma pegada mais de software, né? Explorando o GC da JVM. Eu queria fazer uns agradecimentos. Obrigado pela Global Code por ceder o espaço aqui. Obrigado pelo Otávio da JCP, que está aqui nos apoiando, com alguns brindes. Então, se preparem que vai ter alguns brindes. E o patrocínio do COF também. Agradeço pelo apoio de sempre. Então, com vocês, Rafa, todo seu, cara. E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de um tema que acho que muitas vezes as pessoas não mexem muito, né? Mas é o Garbage Collector da JVM. Só para ter uma noção assim da galera. Quem aqui já teve que realmente fazer otimizações na sua aplicação por conta do Garbage Collector? Três pessoas. Legal. Bom, só um disclaimer antes. É que as opiniões que estão contidas aqui são meramente minhas, tá? Não estão de nenhuma forma ou jeito relacionadas com a bolsa. Mas vamos lá. Por que você tem que se preocupar em otimizar o Garbage Collector, né? Porque normalmente o Garbage Collector é aquela coisa que você olha e fala: ah, legal, né? Vim para o Java, não vou ter mais aquela coisa de C++, vou ter que ficar desalocando memória, vou ter que ficar gerenciando memória na mão e a JVM toma conta de tudo isso para mim, certo? Aí você fala: ah, pô, legal, chefe, vamos dar uma melhorada aqui na aplicação, vamos tunar o GC. Primeira resposta que você leva, né? Para fazer isso, você precisa fazer um stress test. O que é isso? Pega a sua aplicação e roda no cenário mais próximo possível do seu cenário produtivo. Por quê? Tem uma série de questões, tipo ORMAP da JVM, ou otimizações de classe, ou mesmo você ter um comportamento fiel da sua aplicação, que você só vai pegar num cenário mais próximo de produção possível. E aí seu chefe, né, vira e fala: o projeto está atrasado, vamos cortar o stress test para a gente ganhar um tempo. Ou ele vira e fala: cara, QA vai custar caro. Tipo, é um teste que, eu não tô a fim de pagar para o cara ver se você não fez nenhuma bobagem, algo que a JVM toma conta. Aí você, bom, é o seu chefe, né? Como todo bom funcionário, você fala: beleza, ok, acatei a ordem. E ele te fala: ninguém tem tempo para ficar mexendo no GC. Você fala: tudo bem. A aplicação vai lá, bonitona, foi para prod, até que você recebe uma ligação do time de operações. Cara, o cliente reclamou que o sistema tá lento. Aí você fala assim: putz, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Você vira e vai conversar com o seu amigo, né? Ele fala: não, na minha máquina, cara, tá funcionando zero, né? É o famoso "na minha máquina funciona", é uma maravilha quando você escuta uma dessa, né? E aí você parte para aquele approach básico. Então, assim, vamos olhar para as threads da minha aplicação. Vamos olhar se eu não tenho nenhum lock, se eu não estou tendo contention. Vou fazer um profiling, vou olhar se não estou desperdiçando recurso, nada do gênero. E, para sua surpresa, você não acha nada. Você olha assim e fala: o que está acontecendo? Minha aplicação ela deveria estar performando direito, minhas threads estão certas, minha arquitetura está correta, e mesmo assim a aplicação demora para responder quando o cliente faz uma requisição. E aí você lembra, né, seu chefe? Alguém lembrou de olhar o Garbage Collector da JVM? Aí seu chefe fala: mas não é aquela coisa que fica parada ali, não afeta a aplicação? Você vira e fala: não tanto. E você joga uma pergunta para ele: quantos algoritmos de GC você acha que tem no JVM? Alguém faz um chute? Contando open sources, proprietários. Então, pegando uma amostra de open source, que assim, você tem na OpenJDK. Aqui dá para listar 5 e tem mais alguns outros, mas basicamente você tem um coletor serial, paralelo, o CMS, que é o Concurrent Marking Sweep, o G1, que entrou agora na JDK 6, na 7 eles fizeram algumas melhorias e parece que na JDK 9 ele vai virar o oficial, eu estava lendo lá no JCP. E tem um que é da Red Hat, que esse aqui eu não sei como pronuncia isso, Xena, não dá, algo do gênero, que entrou com a JEP 189, que ele tenta
imitar o coletor da Azul, da LC4. Algumas diferenças falando aqui desses coletores. Cara, serial, como o nome já diz, você tem uma thread, preciso fazer uma coleção, pauso todas as... tem minhas threads rodando, pauso minha JVM, faço a coleção usando uma thread só. Normalmente é aceitável se você está falando assim, uma aplicação, sei lá, está rodando no desktop do cliente. Coletor paralelo, ele vai fazer a limpeza da sua memória, tá, de forma paralela, ou seja, mas ele ainda vai parar todas as suas threads e vai executar o processo de mark, sweep, do garbage collector, só que de forma concorrente, ou seja, ele vai tentar paralelizar a operação de limpeza. O CMS, que é o Concurrent Mark Sweep, ele tenta minimizar alguns eventos que não são muito legais, que a gente vai ver num slide mais para frente, são eventos top do Word, mas assim, o ponto Serial, cara, vamos usar numa aplicação que é um cliente, está rodando no cliente. Parallel, já é mais interessante para um servidor, é uma aplicação assim que eu preciso de um throughput maior na minha aplicação. O CMS, ele é interessante quando eu estou falando de uma aplicação, minha aplicação ela precisa ter baixa latência. Só que ele tem um problema muito chato que assim, ele pode causar fragmentação de memória. Então, assim, você pode ficar com a sua heap toda fatiada ali, depois de alguma coleção, algo do gênero. Tanto o Shenoda quanto o C4 da Zing, o Shenoda ele ainda está bem em early stage de desenvolvimento, eu estava vendo, acho que ele só entra na JDK 10. Falaram que eles iam tentar para 9, mas acho que não rolou. O C4, cara, ele é o único coletor que eu conheço para aplicações de baixa latência que ele te garante. Cara, o GC não vai parar a sua aplicação. Ou seja, eu tenho minhas threads rodando, ele passa a coleção sem pausa e vai embora. A gente chama ele de um coletor pauseless, né? E, bom, você tem muitos outros coletores, você tem um coletor da IBM, você tem o Metronome, enfim, você vai seguindo. Só fazendo um recap, né? Como que funciona a arquitetura de memória da JVM. Basicamente, no single, no parallel e no CMS, a sua pilha ela vai ser organizada da seguinte forma, tá? Você vai ter o hidden, que são os objetos que eles são short-lived, né? Ou seja, são objetos que acabaram de ser instanciados. E dentro deles, você vai ter... O pessoal chama de survival spaces, né? Normalmente o pessoal chama de from, to, ou survival 1, survival 0, que são o quê? São a parte da sua pilha que está reservada para os seus objetos que são jovens. Ou seja, eu acabei de instanciar um objeto, legal, ele está aqui, e conforme ele for sobrevivendo, né? Ou seja, conforme forem acontecendo passagens do Garbage Collector, seja elas minors GCs ou full GCs, eles vão sendo promovidos nessas pilhas. Então, do hidden, ele vai passando para o survivor, após um certo número que é configurável na JVM, você pode promover ele para o tenured, ou de generation. Um negócio legal é que você também tem espaço de perm até a JDK 7. Né? O perm seria que você mantinha as classes, classes e metadados assim, que na JDK 8 ele morreu. Mas no Old Generation vão estar todos os seus objetos que eles são long-lived, ou seja, são objetos que você instanciou no início da sua aplicação, ela está lá rodando há 2 semanas e aquele objeto ainda está lá na memória. Falando um pouquinho de minor collections e full collections. Alguém já teve alguma aplicação que misteriosamente você clicava, ela congelava, demorava uns 2 segundos e aí ela voltava a responder? Alguém já viu um cenário bem parecido? Isso provavelmente a gente está falando do Full GC. Full GC, cara, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida quando sua aplicação está em produção. Por quê? Literalmente, você vai puxar o freio de mão da JVM, vai falar, cara, todas as minhas threads minha memória está lotada, eu preciso limpar. Normalmente isso acontece quando você lota o generation. E assim, é o pior cenário para performance. Vamos jogar assim para uma operação numa bolsa de valores em que você está falando que o máximo de tempo que eu posso demorar para processar uma requisição é 1 milissegundo. E se eu tiver um full GC, minha aplicação para e ela demora 5 milissegundos para voltar a responder. Cara, eu quebrei meu SLA.
por conta de algum problema de gerenciamento de memória, minha aplicação rodou, o cliente está reclamando, e o cara começa a olhar para thread, começa a olhar para outras coisas e fala, meu, mas peraí, tá certo. Qual que é o meu problema? Eu falo, cara, seu problema está em gerenciamento de memória. Minor GCs são GCs que assim, eles vão tentar, principalmente se a gente falar do CMS, eles vão tentar passar de uma forma em que eles não passem o freio de mão nessa aplicação. Ou seja, se a gente olhar para a próxima imagem, ele vai tentar fazer o máximo possível para limpar a sua memória e sem afetar a sua latência. Ou seja, sem pausar a sua aplicação para processar. Isso aqui são, assim, até o CMS, a sua pilha da JVM se organiza dessa forma. Agora, quando você fala do G1 e a implementação do C4 e mesmo do Channel da Red Hat, você está falando que o seu GC agora ele não é mais dividido em Young Generation ou Old Generation. Ele é dividido em regiões. Então, o que acontece? Você divide a memória da sua aplicação em pequenos blocos. E nesses blocos você marca, meu bloco ali na posição 1, ele é um bloco de Young. Ou seja, ele é um bloco do Eden. É um pedaço da memória que só vai guardar objetos que foram instanciados recentemente. E conforme forem ocorrendo passagens do Garbage Collector, esses objetos que vão sobrevivendo, eles são copiados para um bloco que está alocado como Survivor. E o legal disso é que ele também pode cuidar de fazer a compactação. Então a sua heap, ela não vai ficar fragmentada. Voltando lá nessa imagem que eu queria mostrar antes. Aqui é uma diferença de todos os algoritmos, né? Então a gente tem aqui, seu GC serial. Eu tenho minhas threads da aplicação rodando. Pausa elas, passo o GC, continua rodando. O Parallel, que é o padrão acho que a partir da JDK 7, acho que update 20, ele vai parar, mas ele vai usar mais threads para realizar a coleção, de forma que assim, você não fique com a aplicação tanto tempo parada, libera. Já o CMS, ele pode ter os dois comportamentos, ele pode ou ter um full GC, né, ou ele ter uma pausa completa da sua aplicação para realizar uma coleção, ou você pode falar, tudo bem, eu preciso realizar uma coleção, mas em paralelo eu consigo eu não preciso pausar a minha aplicação. Então eu consigo realizar minha coleção em paralelo. E o G1 é o que a gente comentou deles ser organizados em blocos, né, em regiões de memórias distintas. Então, só recapitulando o que a gente falou até agora, o Parallel, né, o Garbage Collector, ele é um algoritmo de Parallel Mark Sweep, ou seja, eu faço primeiro, eu marco meus objetos que vão ser coletados e depois eu passo a vassoura ali limpando, eu falo, sai da minha memória que está consumindo muito recurso. O CMS, o Mark and Sweep, ele pode ser concorrente. O G1, ele é um copying Garbage Collector, ou seja, eu vou copiando o meu objeto para regiões diferentes da memória e descarto aquela região que não é mais necessária. E o C4, ele é pauseless, cara. Eu vou falar que esse cara já salvou minha vida em algumas aplicações, assim, porque é mágico. Você não precisa nem recompilar essa aplicação, você joga para rodar numa Zing da vida e, cara, você tem performance de graça. Até agora tudo bem? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, o que é interessante é que assim, a gente viu até agora quais são os algoritmos que eu tenho disponíveis para fazer coleção, né? Mas vocês acham que eu posso usar algoritmos diferentes para cada espaço da memória da JVM, sim ou não? Ninguém sabe, sem ideia. O Otávio não vale. Sim. Então, sim, você pode. Então, você pode, por exemplo, usando essa configuração aqui quando você starta a sua aplicação, aqui eu estou falando, cara, eu quero usar o Parallel tanto para a minha pilha que está sendo gerenciada do Young, quanto do Old Generation. Ou seja,
Aqui, ok. Eu poderia virar e falar que eu quero usar o single, apesar disso não fazer sentido. Uma outra configuração possível é quando você ativa o Mark and Sweep, e é importante falar, né? O Mark and Sweep ele atua só na old generation. E você pode usar o Mark and Sweep para o seu espaço old e usar o parallel para a sua pilha de Young. Então, assim, eu tenho dois algoritmos distintos de GC, cada um atuando em uma região de memória. E outra opção possível, você pode usar o G1, caso você não esteja a fim de pagar a licença da Zing ou coisas do gênero. Próximo. Então, agora a gente vai para o tema da palestra, né? Que, tá bom, legal. Eu acho que eu tenho um problema de GC, então a gente vai passar por alguns passos. Como que eu posso evidenciar e diagnosticar o meu problema? E, cara, quais são as possíveis soluções? Porque, assim, não é uma solução simples, não tem bala de prata, assim, não tem, assim, o G1 é melhor para todos os casos, ou o CMS é melhor para todos os casos, assim, depende muito das características dessa aplicação. Primeiro passo que você tem que ter para diagnosticar um problema de GC, que eu gosto bastante, cara, você tem como habilitar log, ou seja, a JVM ela cospe no log da sua aplicação como o que está acontecendo com o seu GC. Como que você faz isso? Colocando esses parâmetros aqui na inicialização. E o legal disso é que o overhead é muito baixo. Assim, é quase imperceptível, você pode rodar com isso aqui em produção. E aí deu pau, você liga para a equipe de prod e fala, tudo bem, a aplicação está lenta, não está legal, me passa os logs do GC para eu ver se não está acontecendo algum distúrbio aí na força na memória, né? Então, como que é a cara de um log, né, do GC da JVM? É uma coisa bem bonita e acho que vai ficar meio ruim para enxergar agora, mas é basicamente assim, um log super legível, né? Então, vamos com calma e ver o que cada uma dessas linhas quer dizer. A primeira linha, eu estou falando o quê? É o primeiro bloco que a gente vai ver. É qual é o estado da minha aplicação antes do meu GC ter sido invocado. Então aqui eu estou falando, ó, heap before GC, número de invocations. Aqui você vê que é uma aplicação muito boa, né? Porque o primeiro número são as minor collections. Então eu já tive 30.808 minor collections. Alguma coisa já está bem ruim aqui. E full GCs, o que eu falei que assim, idealmente não é bom você ter isso rodando... você ter isso rodando nem uma vez, ou sei lá, 5 vezes no dia dessa aplicação, você está com 1.157. E aqui ele te dá mais alguns detalhes interessantes, que é o quê? Ele fala como que está a sua memória no Eden Space. Vocês lembrarem lá daquela... Assim, aqui é toda a parte do Young Generation, né? Então, assim, daquele você está vendo o Eden, o Survival 1 e o Survival 0. Então aqui eu estou falando, cara, você bateu 100%. Isso aqui é motivo para disparar um GC. O seu From Space já está em 99 e True Space está 0. Ok. E aqui eu posso ver o quanto está configurado na minha aplicação, sim, os parâmetros de memória, né? Quanto está o tamanho da minha heap, quanto eu aloquei para Young Generation e quanto eu aloquei para Old. Então ele fala, cara, vou disparar um GC, ó, passei um full, legal. Como ficou minha pilha depois da invocação do GC? Legal, incrementamos aqui, estamos no 30.809, 1.158. E aqui é um negócio interessante, por partes aqui. Mesmo depois de eu ter passado por um full GC, que é uma operação custosa que deveria liberar muita memória, eu ainda estou consumindo 99% da memória da JVM. 95% aqui, ou seja, também não baixou muito, 0% aqui. Qual seria a solução que vocês acham mais simples para vocês resolverem um cenário desses? Mais simples. Assim, só de bater o olho nesse log, você vai virar para o cara de operações e falar, faz isso que vai melhorar. Reinicia. Também. Mas é uma solução meio Windows. Eu quero que o cara reinicie e que ele não tenha que fazer isso daqui a 5 minutos. Porque com o cenário que a gente está vendo aqui, cara, sua performance vai estar, tipo assim, demorando 1 minuto para o cara abrir uma página web, assim.
Uma alternativa aqui que seria interessante é o quê? Você está vendo que a sua Eden ela está muito lotada. O que isso pode dizer para você? Que mesmo com 512, com 52 megabytes alocados para ela, eu estou consumindo tudo. Então, passo número 1, vamos aumentar o tamanho da Eden. Você tem como falar, cara, JVM, ó, você estava usando 1 GB, usa 2 e você tem um parâmetro que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é como eu configuro o ratio, né? Quanto da minha memória tem que ir para Eden e quanto tem que ir para Yang. Sim, solução básica. Você pode manipular o tamanho das pilhas. Se você não tem tempo de gerar um build, se você não tem tempo de fazer um profiling na sua aplicação e ver onde você está gerando todo esse lixo, é uma solução paliativa que provavelmente ela não vai resolver, mas ela vai amenizar o seu problema. E fora que você se sente fodão, né? Porque você começa a olhar esse log e fala, faz isso, você fala, meu, manjo demais de Java. Então, aí é mais uma quinquilharia do log aqui pra gente ver. Sim, é muito verboso. Tem algumas ferramentas que te ajudam, tá? Tem, acho que é o GC Viewer da Netflix, tem algumas outras, jClarity, coisa assim, que você joga o arquivo de log e ela faz toda uma interface gráfica, gera gráficos para você conseguir interpretar esses dados de uma forma mais tranquila. Bom, legal. Você segurou ali o BO de produção. Vamos agora ver como que a gente ataca para resolver esse problema dentro da minha aplicação. O que eu falei dos parâmetros. Basicamente, o que você pode fazer aqui é o seguinte. Você pode mexer no heap size e você pode falar qual é o ratio que você vai alocar para new generation. Survivor é outro parâmetro interessante que você pode meio que ajustar por quantas vezes um objeto tem que sobreviver para ele ser promovido de uma pilha para outra. E uma dica que eu dou, cara, eu gosto sempre de setar o tamanho máximo e o tamanho mínimo da pilha para o mesmo tamanho, porque o que acontece? Quando a sua aplicação está rodando e ela tiver que aumentar o tamanho ou algo assim, você vai ter um impacto de latência. Por quê? Ou de performance. Porque ele vai ter que expande a memória, copia tudo de novo e aquele é o novo tamanho da heap. Quando você seta o mínimo e o máximo para serem iguais, você garante que isso nunca vai acontecer em produção. Uma outra estratégia que eu vejo o pessoal fazendo às vezes, eu acho super estranha, mas é o cara antes de começar o dia de trabalho, né, ou se ele tem alguma janela de manutenção, o cara tem uma instrução JMX que ele vai lá e mete o dedo para forçar um full GC assim, e garantir que a memória está limpa e que isso não vai acontecer de novo na aplicação. Tudo bem? Imagina. Mas, voltando, como agora eu posso diagnosticar dentro da minha aplicação onde está o meu problema? Vocês conhecem o VisualVM? JVisualVM? Ele é uma ferramentinha que ele permite que você conecte na JVM, ou seja, no processo que sua aplicação está rodando e você extrai algumas métricas. E ele tem um plugin que é bem bacana, que é o Visual GC, que ele deixa você ver como que está o GC da sua aplicação, naquele instante. Então, está incluso na JDK, tá? Então, se você for lá na sua pasta bin, JVisualVM.exe. Vamos fazer um demozinho dele agora. Deixa eu ver, VisualVM, tá. Tá todo mundo conseguindo enxergar daqui? Deixa eu ver se eu vou dar uma reduzida na vida. Tá todo mundo conseguindo ver legal? Então, basicamente, quando você abre o VisualVM, eu já estou com o plugin instalado, tem duas opções. Ele pode listar para você tanto as Java Virtual Machines que estão rodando local na sua máquina, quanto alguma máquina que está remota, ou seja, algum servidor, algum ambiente produtivo, ou mesmo de desenvolvimento que você está usando de teste. Então, vamos pegar aqui e ver como o IntelliJ está se comportando. O que eu fiz agora? Eu acabei de conectar na máquina virtual e ele está me dando uns dados. PID, quais são os parâmetros que estão em uso, etc. Posso ver propriedades do sistema, mas o que a gente quer ver mesmo está aqui.
Visual GC. O que é legal desse cara? Eu consigo ver quanto eu estou usando para carregar minhas classes, quanto tempo o meu GC está demorando, ou seja, que eu tive um GC que demorou 3,6 segundos, quantas coleções eu tive, como que está o meu Eden Space, né, que você vê que ele está vindo ali, né, durante o tempo, ele está falando, cara, você está usando 2 GB ali, tipo, tive 139 collections, e seu Survivor 0 e 1 estão com essas características aqui. O legal da gente ver é que se o Survivor 0 e 1, vocês vão ver que eles sempre intercalam. Por quê? Quando você está falando do single parallel CMS, como que ele vai fazer a alocação desse, a limpeza dessa memória? Ele vai olhar e ver quais objetos têm que sobreviver durante esse ciclo do GC, copia para o outro lado. E assim ele vai indo e limpa a memória do Survivor 0. Então, ele copia para o Survivor 1, limpa o Survivor 0. Ele vai passar de novo, esses caras trocam de lugar. Então, Survivor 1 vai para o Survivor 0. Bem bacana. E aqui você pode ver o quanto eu tenho aqui. Eu tenho, é o esperado, né? Eu tenho muito menos memória utilizada aqui no meu Old Generation. Tenho aqui 140 megas, sim, bem tranquilo. E eu só tive 10 coleções. Não é uma regra, tá? Mas normalmente coleções no Old, elas são muito custosas. Principalmente quando você fala de aplicações que estão usando muita memória. Então, muita memória, assim, sei lá, alguém já rodou alguma pilha com alguns terabytes de RAM? Não precisa chegar nesse extremo, tá? Eu já vi, cara, eu ter pausas de segundos com acho que a minha JVM estava configurada com 6 GB. Por quê? Porque a quantidade de objetos que eu tinha no Old Generation era muito grande e você passar para limpar o Old é custoso, cara. É uma coisa que, assim, evite. E o MetaSpace, que era o antigo Permisize, né? Você tem mais carregado algumas coisas da JVM. E aqui você tem embaixo uns histogramas que são bem bacanas para você ir acompanhando e fazendo profiling da sua aplicação. Até aqui tranquilo? Então, assim, é uma ferramenta bem legal. Às vezes é mais tranquilo de você ler do que o log. O problema é que ela causa alguns impactos na aplicação. Então, assim, em prod eu falaria, roda isso aqui no seu ambiente de dev. Então, voltando ao nosso PPT. E aí você fala, tá, tudo bem, eu quero agora ter uma monitoração, só que eu quero ter isso em produção, cara. Eu não quero ficar lendo log. Eu quero poder ver isso de uma forma gráfica. Alguém conhece o JHiccups? Já chegou a utilizar ele em alguma aplicação, nada? Ele é bem legal, cara. Ele é uma aplicação open source, que foi desenvolvida pelo pessoal que desenvolve a Zing, o pessoal da Azul. E o que é muito show, cara, é que ele roda como um Java Agent. Então você simplesmente não precisa fazer nada, você coloca um parâmetro lá na sua JVM falando, carrega o JHiccups para mim, e a saída dele, ele vai te dar um detalhe muito interessante, que é o quê? Quando você olha para esse gráfico, você vai ver o tempo em que você teve eventos de pausa na JVM. Então aqui eu estou falando que, sei lá, a maioria do tempo eu fiquei aqui próximo dos 500 segundos, algo assim, só que, milissegundos, desculpa. Só que eu tive um spike lá no alto em que 99, que ferrou meu SLA. Quer dizer que, assim, se o cliente reclamou que uma requisição que ele fez demorou, sei lá, 5 milissegundos e você suspeita que, ou sei lá, 5 segundos, e você suspeita que isso foi causado por um GC passando numa hora indevida, cara, o JHiccups ele dedura isso para você na hora. Assim, é legal que ele já vem até com a planilha Excel para você gerar os gráficos e mostrar para o seu chefe. Fala, chefe, tá aqui, deu um problema na JVM. E ele fala, um outro lado que é muito legal, principalmente só falando de aplicação que é de baixa latência, que ele fala qual é o percentil de tempo que você teve, assim,
que seu garbage collector demorou para passar. Então, assim, eu falo, em 90% dos casos, eu tive um tempo abaixo de 1000 milissegundos. Pô, legal, só que para mim o meu SLA ele é 9.99. Então eu tenho que considerar esse número aqui. E outra feature que ele tem que eu acho fantástica é que, assim, às vezes você tem um delay e você está suspeitando, ou você tem um delay, você tem um atraso, um comportamento inesperado na sua aplicação, e você está suspeitando que é alguma coisa de hardware. Com o JHiccups, você consegue subir uma paralela com ele, que, assim, e ele vai ficar um processo separado e ele gerando os gráficos também. Por que é interessante eu ter esses dois gráficos? Como é um processo à parte da JVM, se foi um problema de hardware, se foi um problema de rede, ou qualquer outra coisa que não está relacionada com a instância da sua aplicação, com esses dois gráficos você pode pegar e mostrar, o problema foi no hardware. Tá aqui, eu tive um delay aqui em duas JVMs distintas, cara. Fala com o pessoal de infraestrutura. Bom, o que eu falei, né? Ele é legal para a gente monitorar a JVM em produção. Cara, overhead é quase nenhum. Também na mesma linha de habilitar log, então, assim, muito, muito bacana mesmo. E outro cara muito bacana que eu gosto também é o Java Mission Control. Acho que ele entrou na JDK 7140 e vamos fazer uma demozinha dele aqui. O que é legal é que, assim, ele não te dá uma visão tão completa quanto de um Visual VM da vida, só que ele te dá o profiling das suas classes. Então vamos dar uma olhada nele. Deixa eu pegar ele aqui. Então, assim, o que a gente vê logo de cara? O mesmo esquema do Visual VM, aqui eu tenho quais são as instâncias que estão rodando na minha máquina. Eu meio decorei que esse PID aqui é do IntelliJ. Eu posso conectar nele e puxar os MBINs da máquina, então eu posso ter um monitoramento aqui em tempo real. Calma aí, deixa eu jogar um pouco para cá para ficar mais fácil de ver. Posso ter um monitoramento, como que está o uso de CPU da minha JVM, como que está o meu uso de heap, se eu estou com fragmentation na memória, se eu consigo observar em real time. Mas vamos supor que você tem um problema intermitente. Você tem algum problema que, cara, sei lá, acontece às 4 da tarde de todo dia 13 do mês. Então, ele tem um negócio que é muito legal, que ele tem um Flight Recorder. O que é isso? Eu posso gravar todos os eventos que estão acontecendo na minha aplicação e ele gera um relatório para mim que é parecido com esse aqui. Quer dizer, na verdade vai ser algo desse gênero. Você pode especificar a janela de tempo que você quer gravar. Você fala, quero gravar por 5 minutos, eu quero gravar por 24 horas, ou algo do gênero. Então aqui ele te dá, relatório. Seu tempo de pausa em GC foi na média 40 milissegundos, na média você usou 24% de CPU, você tem uso de heap, mas o que eu mais gosto nessa ferramenta, cara, é que ele vem no seu código e te fala onde estão os hotspots. Quais métodos, classes, objetos, cara, estão consumindo mais tempo de processamento. Então, assim, além de ele te ajudar a ver que você ver se você tem um problema de GC, ele ainda te fala, cara, esse seu método está muito lento, pelo amor de Deus, melhora isso. E você também consegue ver threads, I/O de rede, você pode ver dados que quando aquilo foi gravado, eventos que a JVM disparou, então você tem alocação, thread sleep. Sempre tem um estagiário esquecendo um thread sleep no código, cara. Isso é fenomenal de acontecer. E também você pode ver como foi o consumo de memória da sua aplicação naquele intervalo de tempo. Uma ferramenta bem legal, salva muito a sua vida quando você precisa resolver um problema relacionado ao desempenho. Então, umas recomendações finais, cara. Não tem bala de prata, não tem nada do tipo, isso aqui vai sempre resolver sua vida. Sempre, mas sempre testa, cara. Porque assim, eu já vi caso do cara soltar uma assim, não, vamos usar o G1, que é o GC novo, vai melhorar a aplicação, porque ele é um copy and collector. Bacana, a gente colocou para testar, o tempo piorou em 30 vezes. Eu já vi casos em que, assim, foi um caso bem peculiar,
mas foi que usar o Parallel na Young Generation e o Single na Old resolveu um problema com a gente de performance. Então, assim, a dica é, vai testando, você vai ter que mexer em parâmetros, você vai ter que mexer em tamanho de hip, mexer em ratio. Cara, testa, mede, testa de novo, você vai chegar numa configuração inicial da coisa. Gente, obrigado aí pelo espaço. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, manda bala. Dúvida? Pergunta? Esse Mission Controller que você falou por último, qual que é o trade-off de descartar ele do profissional? Cara, o Flight Recorder ele vai onerar um pouco a sua aplicação. Não vai ser algo de falar assim, ficou inutilizável, mas é bom usar assim, ele tem dois problemas. Um, ele consome memória para gravar aqueles dados, então você vai gravar um dia inteiro, é bom você ter um storage ou ter um espaço ali. Ele vai deixar a sua aplicação um pouco mais lenta. É o mesmo princípio de você rodar qualquer tipo de profile. Ele vai ter que colocar pontos no seu código para realizar a medição. Então, assim, de overhead, ele é o maior. Então, esse cara, talvez, se você tem como simular um ambiente produtivo, algo assim, ele é mais interessante. Você consegue comparar o gerenciamento de memória da JVM com algumas outras plataformas ou marcas do mercado? Cara, dá para comparar com muita coisa. Por exemplo, C++ é o melhor. Por quê? Simplesmente, se você não quiser, você nunca mais limpa a memória. Tem até uma estratégia que você pode usar, que vocês estão familiarizados com a alocação off-heap. Basicamente, o que a JVM permite? Você tem uma classe que chama unSave, em que eu posso falar, cara, aloca esse objeto aqui meu que é um negócio gigante fora da memória da JVM. Então, o que acontece? Você não tem o impacto daquele cara ficar lá no Node Generation prejudicando sua limpeza de GC, e você tem aquele objeto lá na memória rápido de acessar. O trade-off a partir do momento que você está colocando isso fora da pilha, você que gerencia. É como se você estivesse no C++. De outras linguagens gerenciáveis, cara, o que eu gosto muito da JVM, por exemplo, em comparação com o .NET, é que você tem muito mais opções de algoritmos de garbage collector, cara. Pelo que eu conheço da CLR, você tem aquele garbage collector, no máximo você pode mexer numa pilha ou outra e acabou, cara. Você não pode falar, esse algoritmo aqui não é o ideal para as características da minha aplicação. Como que eu troco? Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é isso. Eu tenho outra dúvida sobre a Zing, que você falou que você já usou. Eu vi uma palestra do Gil Pena, ele falava que para configurar a Zing você precisava botar um hip absurdo. Você já trabalhou com hips pequenos? Cara, já trabalhei com hips pequenas e assim, faz sentido você usar a Zing em hips pequenas se você tem um requisito de latência que assim eu não posso demorar mais de 500 microsegundos nunca. Então, é um cenário que vale a pena. Da Zing, cara, ela é fantástica quando você tem hips enormes, cara. É uma coisa assim, que o algoritmo deles é muito bacana. Até um tempo, eu lembro que um tempo atrás, eles tinham a implementação deles só em hardware e aí de uns anos pra cá eles passaram para software. Foi um trabalho muito bacana. Mas assim, se você puder pagar e realmente precisar, pode usar sem problema. Mais alguém? Dúvidas? Gente, obrigado.